Eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ensinar a acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. E o nosso tema de hoje é: assim você vai acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual. Então, começando exatamente no tema, né? Eu quero trazer um questionamento muito importante. As crianças com deficiência intelectual ou com alguma dificuldade na aprendizagem aprendem mesmo? E aí vamos pensar assim, ó, tira a dificuldade na aprendizagem, porque se tem dificuldade já aprendeu alguma coisa, né? Vamos tirar ela, vamos ficar só com a deficiência intelectual. Quando o seu filho ou seu aluno tem um diagnóstico de TEA TDAH com deficiência intelectual, síndrome de Down com deficiência intelectual, X frágil, que também é uma deficiência intelectual, síndrome de Williams, e vai um monte que tem aí, né? Então, será que essas crianças que têm um diagnóstico de deficiência intelectual, elas aprendem mesmo? Há muitas evidências científicas, a neurociência veio trazer isso tudo pra gente, né? E essas evidências científicas mostram que a criança com uma deficiência intelectual, ela pode aprender, inclusive se alfabetizar. Lógico que a gente não pode incluir todas as crianças, depende do comprometimento. Se a gente fosse pensar naquele diagnóstico antigo, deficiência intelectual leve, moderada, severa, certo? Nesse assim. Então, o que a gente pode pensar? Que a criança que tem um diagnóstico que diz que ela tem deficiência intelectual leve e moderada, elas podem se alfabetizar. E as que são severas, elas podem aprender a ter mais autonomia, a ter mais independência, do seu autocuidado, né? Para que ela possa depois sobreviver quando ficar sozinha. Eu digo assim, né? Porque é difícil para uma criança que não foi estimulada e ela tem uma deficiência intelectual severa ser autônomo. Comprar um pão, comer, tomar o seu banho, né? Então, a mediação, ela serve para isso também. Há muita evidência científica que vem mostrar que a criança com deficiência intelectual realmente ela aprende. Mas isso exige uma mudança na forma como a gente ensina essas crianças. Às vezes, as mães compram apostilas bonitas, coloridas, e colocam as crianças a fazer, a repetir, a fazer. Ela faz, mas no final não se alfabetiza, não aprende a ler, não aprende a escrever. Então, essa forma não é a mais adequada. Quando eu falo numa mudança de forma de ensinar essas crianças, não é uma apostila nova, né? É a forma como a gente vai interagir com essa criança. E essa forma como eu vou interagir com a criança, ela depende de algumas coisas. Primeiro, da ideia que eu tenho de modificabilidade. Ou seja, um cérebro que é deficiente, então ele é todo deficiente? Não. Olha só, o cérebro, ele se move, ele tem um raciocínio a partir das funções cognitivas. Essas funções cognitivas, elas foram mapeadas. E dentro dessas funções cognitivas, algumas dessas funções cognitivas não estão funcionando adequadamente. Quando você corrige essas funções cognitivas, a criança melhora muito, inclusive chega a mudar o seu próprio diagnóstico, que eu já tenho esse depoimento, né? A criança era deficiente moderado, deficiente intelectual moderado e agora é leve. Por quê? Porque as funções cognitivas foram corrigidas. Agora, nós também temos que mudar uma ideia sobre as crenças que a gente tem sobre a deficiência. Porque eu acho que essa tá assim, parece que impregnada na gente. A ideia de que a criança com deficiência intelectual não aprende.
tadinha, não aprende. Coitada, não aprende. Gente, essa ideia está equivocada, certo? A neurociência já nos mostrou que o cérebro, ele tem essa capacidade de se modificar. Então, a criança com deficiência intelectual não é diferente. Então, quando você tem uma criança com TEA, com TDAH, com TOD, com deficiência intelectual, com síndrome de Down, todas elas podem melhorar o seu desempenho acadêmico. Quando a gente tem uma criança com TEA que não verbaliza, por exemplo, ela pode desenvolver com a mediação a fala, e não é a fala com ecolalia ou uma fala sem uma funcionalidade. Não, é uma fala com argumentos, com justificativa, que é aquela fala que a gente tanto espera das nossas crianças, não é mesmo? Então, nós temos que mudar essa ideia. Outra ideia é que, se eu fizer repetir bastantes atividades, a criança vai aprender. Olha, vou dizer para vocês, eu conheço crianças que fizeram a apostila inteira, fizeram tudo. Exercícios desse tipo aqui, ó, que a gente pega na internet para preencher. Vai. Você já deve ter feito isso com alguma criança, de ligar a palavrinha ao desenho, por exemplo. Ou essa daqui, que é muito comum também, cada número tem uma sílaba e a gente junta os números e faz a palavrinha. Só que isso tudo que eu mostrei para vocês, a gente chama de exposição direta. A criança está diretamente exposta àquela atividade, a professora fala o que tem que fazer, faça desse jeito, é só juntar isso com isso e você forma a palavrinha. A criança compreende essa etapa. Amanhã ela já não lembra de nenhuma sílaba, nem que fez essa tarefa, nem de quem aquela tarefa é. Então, isso não é aprendizagem, isso é exposição direta a um estímulo, que tem uma resposta imediata, mas não tem uma resposta que seja elaborada e guardada na memória de longo prazo. Então, tem ali aquela memória do trabalho, no outro dia não lembra de mais nada. Uma outra ideia também é que nós temos que adaptar todas as atividades às nossas crianças e que a adaptação não é infantilização. Então, vamos pensar, o guri está lá no 4º ano e trabalhando, eu sempre dou esse exemplo, né? Trabalhando relevo, a professora pega uma imagem que tirou da internet de uma montanha, um sol e um riozinho passando e dá para a criança pintar a montanha. Isso é anulação dessa criança dentro da escola, né? Ela tem o direito de discutir sobre o relevo, de ver uma montanha e coisa e tal, né? Não é assim. Então, a adaptação curricular é muito mais do que uma simples atividade. Aí, ao mesmo tempo, se você pegar todas essas ideias que a gente tem que mudar, a ideia da modificabilidade, que todos nós conseguimos modificar, com deficiência ou sem deficiência, neurotípica ou neuroatípica, todas as pessoas conseguem modificar. Segundo, que a deficiência não é o fim do mundo. A deficiência traz um prejuízo, mas esse prejuízo não está na criança, está só nas funções cognitivas, e essas funções cognitivas podem ser corrigidas. E a outra ideia é que exposição direta não leva à aprendizagem e que a criança necessita de adaptação curricular que não é infantilizada. Então, para acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual, eu quero te ensinar como fazer essas mudanças, que são mudanças extremamente importantes, sabe? Assim, se você não tem essas mudanças, essa clareza, você está naquele lugar onde que diz assim, vai toda a vida. Aonde é tal coisa? Não, vai toda a vida que você chega lá. Não chega. Vai, no meio do caminho. Como você não sabe o caminho, você vai pegar qualquer caminho. E esse caminho pode não te levar ao teu objetivo, não é mesmo?
Então, na mediação cognitiva, não acontece assim. Nós temos um caminho traçado, determinado, para corrigir aquela função cognitiva. E aí é que você diz, pô, consegui fazer isso. Legal. Quanto tempo eu perdi, não é mesmo? Então, é muito importante que você tenha isso em mente, tá? Uma outra coisa que eu quero falar agora é sobre que estratégia pode ser utilizada para acelerar a aprendizagem de uma criança com deficiência intelectual. Porque muitas professoras dizem, olha, já tentei de tudo, mas não deu. Talvez a estratégia principal você não mobilizou, você não usou, você não utilizou, né? Então, assim, que estratégia vou usar para acelerar a aprendizagem dessas crianças? Olha, eu sei também que esse é um desejo de todas as mães, de todas as professoras, de todas as psico e neuro, especialmente vocês que me seguem, né? Porque se uma pessoa que não tá nem aí para as crianças com deficiência intelectual, ela não tá aqui me seguindo. Não vê as minhas lives, né? Mas todos vocês que estão aqui desejam uma estratégia mais efetiva para ensinar essas crianças, não é mesmo? Então, essa estratégia, ela tem como base todas as contribuições da neurociência, tá? Porque é algo científico, comprovado, eles utilizam uma ressonância magnética funcional, ou seja, a pessoa está acordada, mas está cheia de eletrodo, onde é feito um mapeamento do cérebro e visto as regiões, né, que são mobilizadas quando a criança está diante de uma atividade de exposição direta, onde é só para botar algumas letrinhas ou marcar um X em alguma coisa, alguma atividade, ou essa atividade aqui, olha que interessante, ó, né? De ligar a quantidade ao número. Beleza? Então, assim, é a Thalie. E outra, quando a criança é submetida numa mediação cognitiva. Quando você faz a criança pensar sobre o mapa da mente, né? O mapa do cérebro, ele fica muito rico. Ele se conecta quase que completamente todas as regiões. Então, isso é maravilhoso. Porque a neurociência mostra que mesmo aquela região que era afetada por algum comprometimento, quando é mediada, quando a criança é mediada, acontece ali a plasticidade cerebral, ou seja, aquela estrutura, aquele funcionamento danificado começa a funcionar, começa a reagir, certo? E isso é algo que ocorre em todas as crianças neurotípicas, todas. Essa plasticidade cerebral, ela é ativada sempre pela mediação. A mediação é uma técnica, né? Um treino cognitivo, vamos pensar assim. Eu antes não gostava muito desse termo, mas eu percebo que quando a gente fala treino, é como se a gente fosse para academia, sabe? Você tem que treinar, né? Os seus músculos do braço, a sua perna. Se você vai para academia, mas vai só para conversar, nada vai funcionar. Você vai ficar na exposição direta, olhando todo mundo malhar, todo mundo fazer as coisas e você não vai fazer nada, você não vai mudar. Né? A sua estrutura física não vai mudar. O cérebro é a mesma coisa. Se ele só fica olhando as coisas acontecendo, por exposição direta, o cérebro não vai corrigir as suas funções cognitivas. Agora, quando eu faço a criança pensar, eu faço um treino desse cérebro. Ele começa a se exercitar. E o pior de tudo é que esse cérebro adora pensar. Ele foi feito para isso, mesmo danificado, mesmo com algum comprometimento. Ele adora pensar. E aí, conforme você vai fazendo esse treino, com a mediação, esse cérebro vai corrigindo aquelas áreas que não estão funcionando muito bem. Por exemplo, tem mãe que diz assim para mim, o diagnóstico do meu filho disse que ele não guarda nada na memória por causa do hipocampo. Ele tem um prejuízo no hipocampo. Aí não dá. Gente, o hipocampo é muito próximo ele é responsável da memória, né? Mas ele é muito próximo das questões emocionais.
Então, se a gente ativar muito mais as questões emocionais, a gente vai ativar o hipocampo também. Isso é simples. É simples a explicação da neurociência e é simples a ativação dessa área. Gente, olha, eu não sei por que as pessoas não aprenderam ainda a fazer mediação. Eu até tenho ideias, né? Porque essa área não é falada na universidade, né? Muito pouco. Então, realmente, a gente fica sem saber, né? Mas vamos pensar nas ações pedagógicas em sala de aula, né? Essas ações, elas precisam todas. Eu posso usar isso aqui, Isabel? Posso, desde que eu faça a mediação dessa tarefa. Mas eu quero trabalhar a alfabetização. Consigo fazer essa tarefa aqui, que é bem simples? Pode, desde que você faça a mediação, ou seja, faça a criança pensar sobre o que está nessa página. Então, nós não podemos expor a criança numa tarefa desse tipo. Bola, e para ela contar na caixa qual é a caixa que tem mais bola. Aí ela vai pintar a bola e depois vai ver que era a bola, pode contar, ver que essa caixa tem mais e vai assinalar essa caixa. E passa para outra atividade. Não, essa atividade mediada, ela dura um monte. Ela dura um monte, porque as bolas são todas diferentes, em forma, tamanho, cor, ok? Isso tudo eu posso explorar. Então, se eu trabalho só com estimulação, só com percepção visual, eu não estimulo o cognitivo. A minha visão capta o estímulo e o cérebro já dá uma resposta. Rapidinha, rapidinha. Não é muito elaborado esse pensamento, tá? Agora, se eu faço a mediação, é diferente, né? Você, inicialmente, tem que compreender o seguinte: quando o cérebro é submetido a uma mediação, ele modifica a sua estrutura e o seu funcionamento. A estrutura é o caminho que a sinapse faz. Então, modifica a estrutura e o funcionamento do cérebro com a mediação. A mediação hoje é uma estratégia utilizada em várias partes do mundo. A maioria das escolas que trabalham com crianças com deficiência intelectual, na Itália, por exemplo, que é onde eu tenho mais contato, só utiliza mediação. Só utiliza mediação para qualquer síndrome, qualquer deficiência, com TEA. A mediação é a base de qualquer ação que a professora vá fazer. Pode ser para uma criança não verbal, mas ela vai estar lá mediando, né? Vai usar a técnica específica para isso. Então, assim, quem acha, né, que a criança com deficiência intelectual, a criança com TEA, por exemplo, não aprende, é porque não compreende nada sobre neurociência e nem sobre mediação cognitiva. Senão essa pessoa já estava a 1000 com essa criança. Essa criança já estava lendo, já estava se dando bem na escola, porque é isso que a gente quer de todas as crianças, não é mesmo? Agora, eu vou dar 5 dicas para você começar a ensinar uma criança com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem, tá? São dicas simples, mas que vão fazer toda a diferença. A primeira dica é assim, as crianças com deficiência intelectual, ao contrário das outras crianças, não aprendem espontaneamente. Tá? As outras crianças, você coloca elas a fazer tarefas e elas fazem. A criança com deficiência intelectual, você tem que ajudar ela a pensar sobre a tarefa. Por isso que a mediação usa as perguntas. A pergunta faz você pensar, não é mesmo? Então, quando eu mostro esse copo e tem uma cor amarelinha aí dentro, eu posso perguntar. Eu posso dizer para a criança, toma, ou o que é isso? Ela vai dizer um copo, mas eu tenho que explorar. O que será que tem desse copo? Está vazio? Está cheio? O que você acha que é? Então, quando eu faço a pergunta, eu faço a criança pensar. Né? Então, a criança com deficiência intelectual, ela aprende
desde que você faça mediação. Por que é importante fazer mediação? Que na mediação você trabalha com as operações mentais, tudo que você faz no mundo, você usa essas operações mentais. E as funções cognitivas, que são elas que mobilizam toda essa funcionalidade cognitiva. São elas que estão com problema. É por isso que o teu filho não consegue aprender, que o teu aluno não consegue dar uma resposta, porque a função cognitiva é que está com deficiência. E ela pode ser corrigida. Gente, pessoas neurocientistas que nós temos hoje, maravilhosos, Marta Helvas, Suzana Herculano, Miguel Nicoleles, sabe? São gente que hoje vê que o nosso cérebro funciona mesmo com algum comprometimento, desde que seja estimulado. Tá? Então, você tem que trabalhar as operações mentais e as funções cognitivas, porque elas têm que ser ensinadas. A criança tem que ser ensinada a classificar, a diferenciar, a levantar uma hipótese. Ela tem que ser ensinada. As outras crianças, às vezes, a professora falando, exemplificando, ela vai. As nossas crianças com deficiência intelectual, a gente tem que ensinar ela a pensar. E é isso que a mediação faz. A gente vai organizando o pensamento dessa criança. Então, a mediadora, que é a segunda dica que eu vou dar para você, deve sempre ter clareza na atividade. Qual a minha intencionalidade? O que eu vou fazer nessa atividade aqui? O que eu vou fazer com essa atividade? Ah, é só para contar bolinha? Não. Quais são as funções cognitivas e as operações mentais que eu vou trabalhar nessa atividade? Para a mediadora, não existe atividade boa ou ruim. Existe atividade. Toda atividade, pode ser da mais simples às mais complexas, é apenas um pretexto para eu fazer a criança pensar. Isso é o nosso papel de mediadora. A gente não quer saber a atividade, a gente quer saber o pensamento da criança se está sendo organizado. Se essa criança tem mais argumentos, se ela justifica mais, se ela consegue segurar a sua impulsividade, se ela consegue planejar antes de agir. Então, essas funções cognitivas, a gente ajuda ela a organizar essas funções. E com isso, organiza também o pensamento, organiza a fala, certo? Agora, é interessante, né? Você agora, às vezes que não sabe muito aprender a mediar, fazer essa seguinte pergunta, ó. Por exemplo, por que eu estou fazendo essa atividade? Qual a função cognitiva, qual a operação mental que eu estou trabalhando aqui nessa atividade? Se você não sabe, então você precisa aprender a mediar. Terceira dica, as atividades escolhidas, elas devem ser adaptadas. Todas essas atividades que eu mostrei aqui para vocês, elas não foram adaptadas adequadamente. Vou pegar aqui uma apostila, ó. Essa apostila, tá? Apostila maravilhosa, tem gente que já aprendeu a mediar essa apostila. Então, assim, ó, tem uma atividade, tem duas, tem três, tem quatro. É muita atividade numa página só. É muita atividade. Uma criança com TDAH não vai fazer nenhuma nem outra. Ela vai ficar, eu digo, fica doidinha diante de tanta coisa, tanto estímulo. Então, a gente, primeira coisa é a adaptação. Diminuir para cada página uma atividade. Ah, não tem como diminuir. Então, tampa. Tampa aquela atividade que você não quer que a criança veja, né? Com outra folha. E ela, então, se concentra só nessa atividade. Essa é uma simples adaptação, uma simples modificação. Quarta dica, lembre-se sempre que aprender não é uma soma de habilidades alcançadas com atividades
simples. Vou dar várias atividades simples, né? Não é isso. Em vez disso, você vai distribuir essas atividades em grau de dificuldades, começando com aquelas que exigem poucas operações mentais, por exemplo, identificação é pouca, é a primeira, né? E aí vai ampliando até usar uma operação mental, por exemplo, de raciocínio hipotético, que é um raciocínio muito complexo e exige várias operações mentais para conseguir fazer isso, tá? Porque a gente mede a complexidade de uma tarefa não pela quantidade ou pela forma, mas pelo número de operações mentais que aquela tarefa exige da criança, certo? Então, se só exige uma, é uma atividade simples. Se exige 3, 4, 5, 10, aí são atividades mais complexas, tá bom? Quinta dica. Caso a criança com deficiência intelectual não verbalize, é necessário, então, contar, né, com uma linguagem visual, que é a comunicação alternativa aumentativa. É possível você fornecer à criança com deficiência intelectual que não verbaliza, tá? Um conjunto de cartões visuais para ela se comunicar. E quando eu falo isso, eu falo em tudo, na escola, no banheiro de casa, no banheiro, no quarto dessa criança. Será que essa criança sabe fazer o passo a passo da troca da sua roupa, de tirar o pijama e botar o uniforme? Não sabe, a mãe que faz por ele. Não. Faça a mediação dessa sequência e cole no quarto dele, no guarda-roupa. Quando ele chega, se acorda, ele já sabe o que tem que fazer. E aí a gente vai dando autonomia para essa criança que não verbaliza. Fora isso, tem a técnica do solilóquio, que é a mediação desses cartões, não é mesmo? Que você tem que mediar. O que significa cada passo desse passo a passo. Quando você ensina uma vez mediado, já fica, já aprende. É muito interessante, vocês devem experimentar. Lógico, né, que cada imagem tem um significado e esse significado deve ser compreendido pela criança, tá? Então, quando você faz a mediação de uma imagem, você apresenta a imagem, você associa essa imagem a um significado, certo? E sempre, né, com aqueles feedbacks, tal, para a criança poder se sentir competente. Esse é o caminho para você começar a ensinar uma criança com deficiência intelectual. Por que muitas professoras não conseguem ensinar a criança com deficiência intelectual? Já pensou nisso? Veja bem, porque elas não recebem uma orientação. Elas não recebem uma orientação sobre a deficiência e as funções cognitivas deficientes, né? Elas não sabem como adaptar uma tarefa, elas não sabem mediar, elas não sabem planejar as atividades mediadas. Aí a gente pensa assim, ó, se todas as crianças com deficiência intelectual podem aprender, isso precisa ser ensinado para as professoras, né? Para que elas possam colocar nas suas práticas pedagógicas. A mediação é uma estratégia que pode ser aprendida pela mãe, sendo que as mães, vou falar sobre isso ainda, as mães são mediadoras maravilhosas. Maravilhosas. As psicopedagogas, as neuropsicopedagogas, as psicólogas. Nossas escolas, elas ainda não sabem como trabalhar com a criança com deficiência intelectual. Porque se a professora não soubesse, a escola vai lá e ensina alguém, né? Da coordenação, vai lá e ensina. Não é mesmo? Então a escola não sabe ensinar os professores.
Por isso temos esse cenário aí de anulação, discriminação, preconceito com relação às crianças com deficiência intelectual. Às vezes eu recebo pessoas que entram no meu Instagram e falam: ah, que loucura! Como é que eu vou trabalhar com uma sala com mais de 20 alunos? E mais essa criança com deficiência? Lógico, gente. Aí a gente já mostra que a coisa não está funcionando bem. Porque tem 29 alunos e mais um com autismo, com síndrome de Down. Então essa criança nem pertence a esse grupo. Enquanto a gente tiver esse discurso, fica complicado, sabe? E aí, assim, ó, qual o meu desejo? É te ensinar a acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. Então, no nosso encontro de hoje, algumas coisas foram importantes. A necessidade de você aprender a adaptar, compreender que as crianças com deficiência pode modificar a sua estrutura e funcionamento cognitivo, isso é provado pela neurociência, tem evidências científicas para isso, tá? Que tem gente que gosta de evidência científica, eu também gosto. E que você tem que aprender a mediar. Então, esse é o cenário, o caminho tá aí, esse é o caminho, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, um beijo grande para vocês, gratidão por estarem aqui comigo.